Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal do Ilóvio. O assunto de hoje é aquele assunto tipo livro de cabeceira, que você precisa ter ele perto de você. Então já salva o vídeo, já dá aquele like, já se inscreve no canal, porque você vai consultar esse vídeo quantas vezes você quiser. E acredite, você vai precisar, nem que seja para dar aquele insight, aquela motivação para você ir atrás do seu atendimento ao cliente. E por isso eu separei 10 dicas que eu e Yasmin utilizo na hora de atender um cliente. Seja esse atendimento presencial, seja esse atendimento digital, através das redes sociais, através do e-mail, seja ele por telefone, não interessa o meio. O importante é que você pratique esses pontos. Bora lá? Ponto número 1. Se eu te contar que existe uma palavra que ela tem um poder em qualquer pessoa do mundo, você acreditaria? E se você acreditaria e usaria ela no seu atendimento? Uma das palavras mais poderosas para as pessoas é o nome delas. Para você entender, uma das primeiras coisas que são relacionadas a nós, seres humanos, quando nós nascemos, quando viemos ao mundo, é o nome. Porque os nossos pais já começam a falar dos nossos nomes, já começam a mencionar, referir àquela pessoinha através de um nome, um substantivo, desde quando você ainda está dentro da barriga. Então, aquele tempo todo você fica, Yasmin, seja bem-vinda, Yasmin. Deixa a Yasmin vir no colo da titia. Yasmin, vem cá. Yasmin, olha o tutu. Yasmin, não faz isso. Yasmin, faz isso. Não é? É uma das palavras mais poderosas, tanto que eu até brinco, nem me chama de Yasmin. Yasmin parece muito sério. Minha mãe, quando tá brava, me chama de Yasmin. Porque nem Yasmin ela usa mais, ela só me chama de Yas. Então, o nome é uma das palavras mais poderosas e para qualquer pessoa. Então, use dessa ferramenta. Por quê? Se às vezes eu tô conversando aqui com você e eu utilizo no meio de uma frase, eu coloco Yasmin. Não, Yasmin, você pode ter essa oportunidade. Yasmin, eu tenho essa condição para você e você não acredita no que eu vou fazer, Yasmin. Eu vou fazer isso, por exemplo. Tá? Você chama a atenção da pessoa de novo, porque você está usando uma das palavras mais fortes para ela. Então, além de você cuidar dessa proximidade na hora que você está conversando com ela, seja por telefone, mensagem, igual eu falei, você ainda chama a atenção para a sua conversa, chama atenção para algum ponto. Então, é extremamente importante que você utilize, abuse e use do nome. Lógico. Abuse e use com moderação. Fala, Yasmin, tudo bem com você, Yasmin? Yasmin, é o seguinte, eu tô com uma oferta aqui, Yasmin. Ô, Yasmin, eu vou encaminhar pra sua residência, Yasmin? Fica cansativo, fica puxado pra uma pessoa ouvir, porque é muita força, né? Muito poder. Então, utilize com moderação, utilize de maneira a chamar a atenção dessa pessoa, de trazer ela pra perto de você, que vai ser, sucesso. Segundo ponto, talvez você já tenha ouvido falar em algo chamado programação neurolinguística. Se você já ouviu falar, se você trabalha com isso, coloca aqui nos comentários, me chama no Instagram, me chama no TikTok, vamos trocar mais ideia, porque eu adoro programação neurolinguística. Mas, basicamente, de uma maneira bem leiga, bem simples para você entender, é uma maneira como o nosso cérebro entende, interpreta algumas linguagens, comunica, tá? Ele interpreta alguns símbolos, vamos colocar de uma maneira bem geral assim. E tem uma das técnicas dentro da programação neurolinguística que chama rapport. E o que é o rapport? Deixa eu te contar uma situação, veja se você já se identificou. Você já percebeu que às vezes você tá, por exemplo, numa roda de amigos, numa mesa de bar, numa reunião, num treinamento corporativo, ou seja, num lugar onde tem outras pessoas que de repente, por exemplo, você vai e cruza os braços. E aí passa um pouquinho, tem outras pessoas com os braços cruzados. Ou você cruzou o braço, mas a outra pessoa também já estava com o braço cruzado. Ou cruzei a perna, ou descruzei a perna, ou fiz algum movimento, coloquei a mão no queixo, tirei a mão do queixo. Movimentos assim sutis que você não pensa para você fazer esse movimento. Mas acaba acontecendo que outras pessoas, quando você repara, também estão fazendo o mesmo movimento que você. Já passou por alguma situação assim? É muito bizarro, né? Mas o que é isso? O rapport é uma maneira de você criar sinergia com a outra pessoa para que, numa linguagem bem figurativa, você consiga entrar no mundo daquela pessoa e aquela pessoa corresponder no seu mundo. Olha que doideira, cara.
Mas é basicamente assim, vamos para uma linguagem mais prática. É eu conseguir me comunicar de uma maneira parecida com a maneira da pessoa com quem eu estou falando e ela se sentir mais acolhida, ela se sentir que está falando de fato com ela. Por exemplo, se você, talvez você já tenha tido essa experiência também, se você está conversando com uma pessoa que ela tende a falar mais devagar, que ela pronuncia muito bem as palavras, que ela faz questão de utilizar um vocabulário bacana para poder conversar, e aí você vai conversar com ela, você já começa a soltar as informações muito rápido, e ela não entende o que você está falando, e ela pede para você falar um pouco mais devagar, e aí você começa a atropelar as palavras, e aí já vira aquela bagunça. O que acontece aí? Uma falta de rapport, uma falta de sinergia entre a pessoa que tá falando e a pessoa que tá ouvindo. Então o rapport, ele é uma maneira de você colocar-se no lugar da pessoa, entender como ela se comporta, como ela está na linguagem corporal dela, como ela está falando, o próprio vocabulário dessa pessoa, e você conseguir se adequar a ela, para que então ela compre melhor a sua ideia, ela compre melhor o seu atendimento, o seu produto, ela se sinta pertencida. O mesmo, gente, acontece de uma maneira contrária, tá? Se a pessoa ela fala mais rápido e você ficar falando, explicando para ela em detalhes, a tendência é que ela não vai ter paciência nenhuma para te ouvir. Então é sempre interessante encontrar um meio termo. Um termo em que vocês não vão estar tão opostos, mas um termo em que vocês conseguem praticar em termos de linguagem, em termos de gestual, em termos de maneiras do que falar, de vocabulário, que vocês consigam entrar numa sintonia. Terceiro ponto, e esse eu sou apaixonada, e se você me conhece, você sabe que eu utilizo isso sem moderação, e de verdade mesmo, uso mesmo. Sorria. Cara, se você está fazendo um atendimento, você fizer de cara emburrada, as chances de você se dar mal são grandes. Só que a cara emburrada não significa só para um atendimento presencial, né? Em que a pessoa tá ali na sua frente. Se você fizer uma ligação com uma cara emburrada, a pessoa do outro lado, ela percebe. Porque existe toda uma estrutura aqui dentro da nossa boca, que também não vou entrar em tanta questão, que ela faz a sua voz sair de uma maneira diferente. Então, quando você fala sorrindo, as chances da energia que você está propagando no seu sorriso chegarem na pessoa, seja através de uma mensagem, seja através de um telefonema, seja tete a tete, é muito maior. Tá? E isso, como eu falei, pelo telefone. Ah, Yasmin, mas eu tô escrevendo. Como é que a pessoa vai perceber isso pela minha voz? Utilize emoji. Sabe aqueles tiozão que você fala, meu tio só fica mandando no WhatsApp com emoji, é palminha, é mãozinha, é carinha, é bichinho. Se você utilizar com moderação, se você souber o momento que você tem que colocar um emoji para representar uma emoção para você, as chances são muito maiores que a pessoa do outro lado ela consiga entender o que você tá falando, sabe? Se você fala assim, hoje eu tenho uma condição especial, você pode falar de um jeito, hoje eu tenho uma condição especial, ou hoje eu tenho uma condição especial. Existem maneiras diferentes de falar, então você utiliza o emoji, que tem N emojis, eu não sei nem quantos de verdade tem, que dá pra você representar exatamente o seu estado de espírito. Eu gosto muito de usar esse emoji, eu gosto de usar o coração, eu gosto de usar o sorriso, porque eu sou essa pessoa assim, eu sou essa pessoa animada, eu sou essa pessoa pra frente. Então você tem que utilizar também dentro da sua característica, dentro da sua maneira como você fala. E também dentro do seu nicho, do seu perfil de clientes, mas dá pra usar em qualquer mercado, em qualquer empresa. Então use, tá? Emojis com certa moderação, dependendo da sua situação, e sorriso para dar, vender e jogar fora. Combinado? Quarto ponto, busque a participação da pessoa que você está conversando, do seu cliente, na conversa. Eu tenho certeza que você já passou por alguma situação, e eu, com certeza, já passei várias situações em que parece que eu tô com um script na minha cabeça e eu preciso falar aquilo o mais rápido possível. Se você não passou por essa situação, ou se você não foi a pessoa do outro lado, alguma vez na vida você vai passar por isso. Porque é aquela pessoa que ela só quer mandar bala no que ela tem pra falar. Só que quando você joga uma pergunta para quem você tá querendo atender, para quem você tá querendo vender, as chances dessa pessoa
se sentir participante ali da conversa, de não ser uma coisa script, não ser uma enxurrada de palavras, de ofertas e promoções e coisa e tal, é muito menor. Porque ela vai sentir participando. É uma outra maneira também de você colher informações sobre aquela pessoa. Principalmente se você trabalha com consultoria, você precisa ouvir o cliente. Então abuse dessa participação. Faça perguntas abertas, porque aí você permite com que a pessoa, ela fale mais. Ela não seja uma resposta de sim ou não, mas que ela argumente, que ela te enche de vários porquês, argumentos, objeções, que você possa contra-argumentar e fazer o jogo, considerando o rapport, que foi o que eu falei mais cedo. 5. E olha só que essa é mas tem gente que faz. Eu tenho certeza que você conhece alguém que faz isso, ou que já fez. Nunca dê a entender que o seu cliente ele é burro. Burro no seguinte de não ter o conhecimento, de não saber do mercado, de não saber como funciona o seu produto, de não saber alguma coisa relacionada à sua empresa. Sabe por quê? Porque principalmente quando a gente está falando de mercados mais complexos, em que a venda é um pouco mais complexa, nem todo mundo tem conhecimento do mercado. Só que você que trabalha com aquilo todos os dias, você que sabe o que falar, você que estuda o seu mercado, você que está há anos de experiência, às vezes tem muito mais facilidade para poder falar e vai achar que a pessoa do outro lado tá te entendendo perfeitamente. Então você precisa colocar de uma linguagem de que a pessoa do outro lado ela não ache que você sabe que ela não sabe. Entende? Você precisa mostrar para ela como se fosse assim uma coisa que ela já tem conhecimento e que você tá explicando para ela e que ela vai conseguir entender. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que fala assim, eu não sei se você sabe, né, mas olha, o mercado é assim, assim, assado e funciona assim. Então você que nunca começou, você que não sabe por onde começar, evita falar isso. Pressupõe que ela já sabe um pouquinho, mas deixa de uma linguagem clara. Porque ela não vai falar assim, mas você tá me chamando de burro? Não, ela vai falar assim, olha que interessante, isso eu não sabia. Olha que bacana isso, entendi. Agora eu entendi porque isso acontece assim, assim, assado. Então, não chame o seu cliente burro e não dê a entender que ele é burro por mais leigo e inexperiente que ele seja. 6. Problema muito comum. Principalmente entre as mulheres. E mulheres, não me levem a mal, porque eu também sou mulher e eu entendo vocês, tá? Mas o cliente, ele não tem nada a ver com seus problemas pessoais, seus problemas de relacionamento com seu namorado, com sua namorada, com seu noivo, com sua noiva, com sua mãe, com o seu papagaio, com seus filhos. Não tem nada a ver com seus problemas dentro de casa. Ele só tá interessado ali no problema que você pode resolver que tá relacionado ao seu trabalho. Então, mesmo, por que eu falo às mulheres? Mesmo se você estiver de TPM, se você tiver com cólica, que é aquelas cólicas que matam, se você tiver nervosa, se você tiver triste, o seu cliente ele não tem culpa disso. Então não transfira essa carga emocional, essa raiva no seu atendimento, porque ele vai sentir. Sabe? E muitas vezes você pode até perder um atendimento, perder uma venda por conta disso. Quantas vezes você já deve ter passado por isso, não sei se passou uma, duas ou nunca passou, talvez passe, eu espero que não. Mas você às vezes manda uma mensagem lá no Instagram, cara, adorei os seus produtos, sou apaixonada, adoro o conteúdo de vocês, adoro não sei o que, nanã. Aí a pessoa vem e fala, a empresa responde assim, obrigada. Ou, obrigada. Poxa, a pessoa se entregou ali pra você, a pessoa tá ali pra te ouvir, foi na sua loja, no seu escritório, no seu consultório, ou fez questão de te ligar. Cara, ela não quer saber dos seus problemas. Então faça um atendimento profissional, um atendimento que não tenha nada a ver com sentimentos que não tenham a ver com a sua empresa. 7. Não sei, mas vou buscar saber. Não garanta uma coisa que às vezes você não consegue cumprir. Não, eu te retorno daqui a 2 minutos. E aí daqui a 2 minutos você não consegue ligar de volta. Ou, não, eu vou trazer essa resposta para você com toda certeza. E aí não existe a resposta para o cliente.
Ou, não, pode ficar tranquilo, porque isso aqui tem certificado sim. Ou isso aqui, não, funciona desse jeito. Você pode chegar lá e falar desse jeito assim que você vai conseguir. Você não sabe. Se você souber, beleza, dê afirmação e dê convicção para a pessoa. Agora, se você não sabe, não tem erro. Não tem erro, gente. Olha, senhor, senhora, ou você, ou nome. Olha, Yasmin, eu não tenho essa informação nesse momento. Eu posso fazer o seguinte, ou segura na linha e busca essa informação, ou se ela depende de um trâmite, de uma pessoa aleatória que você não consegue perguntar na hora, eu posso fazer o seguinte, eu vou anotar a sua pergunta, eu vou buscar essa informação e te retorno. Ou, se a pessoa está na sua frente, você aguarda um minutinho só, por favor, para eu poder verificar qual a resposta, ou te dar uma informação mais certeira. Eu não acho que a pessoa ela vai se importar com isso, porque o que ela mais quer é mais convicção, ela quer ter certeza na sua empresa, ela quer ter uma confirmação do seu produto, uma confirmação de um serviço que você presta. Então não custa, principalmente, e aí eu falo, porque eu já tive N experiências dessas, para quem está começando, que você não sabe absolutamente da empresa. E com toda razão e absoluta, você não precisa saber tudo da empresa nos seus primeiros 15 dias, 20 dias, não sei. Tem muita coisa que você vai descobrir só depois de anos dentro de uma empresa. Então, deixa eu confirmar essa informação para você. Um minutinho. Ou, aguarda um minuto. Ou, vou te retornar com essa resposta. Pronto. A pessoa ela já vai saber que você não tem informação, mas você vai buscar. E aí, comprometa-se. Falou que vai buscar informação, busque a informação. Não deixa a pessoa no vácuo, não deixa a pessoa boiando, não deixa a pessoa perdida, ok? 8. Essa dica não é uma dica que eu vejo muitas pessoas dando, tá? Porque para algumas pessoas, talvez elas se incomodem, outras não. Mas eu, Yasmin, eu gosto de fazer. E todas as pessoas que têm alguma dificuldade para poder fazer, principalmente no telefone, eu recomendo fazer assim. Que tá nervoso, tá ansioso, quer falar no telefone, é uma conversa difícil, faça em pé. Tá? Por mais que você possa fazer sentado, por mais que você tenha essa liberdade, principalmente quando você trabalha em home office, você pode fazer até mesmo de pijama, né? Não tem problema, mas faça em pé. Porque quando nós estamos em pé, igual, por exemplo, eu gosto de gravar os vídeos em pé. Eu sei que a energia ela vai correr no meu corpo inteiro. Eu vou conseguir me movimentar, eu vou ter a liberdade caso eu precise andar, caso eu precise movimentar as minhas pernas. Então a energia ela tá correndo aqui. Então você consegue transmitir essa energia na sua voz muito mais facilmente que se você estiver sentado. Porque se você tá sentado, às vezes você fica numa posição que você encosta, que você apoia, que você deita a cabeça. Isso tudo muda a maneira como você fala e a maneira como a pessoa do outro lado percebe. Então, tá nervoso, tá ansioso, é uma ligação difícil, é um cliente complicado, levanta, fica de pé e faça esse atendimento de pé. Pode andar, circular, não tem problema, tem gente que gosta de ficar com alguma coisa na mão, não tem problema, mas faça em pé que vai te ajudar a liberar essa energia que você tenha, mesmo se for uma energia ruim, uma energia boa, e isso vai circular pelo seu corpo. 9º ponto, por mais que você esteja num mercado, em que você seja a melhor empresa do nicho, da vida, da existência, que você sabe que que a sua empresa é a melhor para o seu cliente, jamais, anote isso aí, jamais fale mal da concorrente, por mais chulé que ela possa ser, tá? O seu cliente, aliás, na verdade, todas as pessoas, elas têm a tendência de fazer comparações, de comparar uma empresa com a outra, de comparar uma pessoa com a outra, uma profissão com a outra, um método com o outro. É natural da gente, tá? A gente faz esse tipo de comparação. Só que, na hora que o cliente ele vai trazer para você, ele vai colocar o seu concorrente no jogo. E aí é um momento que você não tem que se estressar por isso. Existe uma técnica muito legal que você pode fazer o seguinte. Se o seu cliente, se a pessoa que está ali do seu lado, chega e fala assim, mas na empresa A eles fazem assim, assim, assado. Utiliza um diferencial que você tem para você contrapor essa afirmação do seu cliente. Por exemplo, é porque lá na empresa A, eles fazem assim, assim, assado e é muito mais barato, ou eles cobram muito menos por isso. Então, aqui na minha empresa, ou aqui na nossa empresa, aqui na empresa B, a gente faz assim, por causa disso. O preço, ele tende a ficar mais alto por conta dessas questões. Lá na empresa A, eles fazem assim também? Se você tiver peito, você pode jogar isso.
Porque a pessoa ela vai ser pega ali no contrapé, né? Ela vai falar assim, não, eles não fazem isso. Ah, então já vai fazer essa comparação aí na cabeça, ó. Eles não fazem isso, eles cobram mais barato, mas eles não fazem isso. Então sempre tenta colocar o seu diferencial, falar bem de você, mas tome muito cuidado. Falar bem é diferente de você ser arrogante. Não adianta nada você falar, olha que coisa chata, nós somos a maior de todas, nós somos a melhor de todas, nós temos os melhores clientes, nós temos o melhor não sei o que, a gente tá no ranking número 1 de não sei o que. Cara, não interessa. Para aquela pessoa que tá ali na sua frente, aquela pessoa que tá ali no seu WhatsApp, não interessa quem você é. Porque se essas coisas forem reais, já o mercado já vai falar para isso, já vai falar por eles. Tá? As pessoas já vão falar por elas. Já vai ter lá no Google, no Reclame Aqui ou, sei lá, qualquer outro lugar, a nota da empresa do que as pessoas falam. Então você não precisa ficar enaltecendo, na verdade fica chato. E aí você fica com o seu cliente ali assim, nossa, são arrogantes, né? Eles falam bem deles. Então, cara, não precisa. Enalteça os seus diferenciais quando o seu cliente colocar uma contraposição da concorrência. Jamais fale mal. Quem fala demais é que geralmente, ó, não entrega demais não. Tem aí alguma coisa misturada. E o 10º ponto, que é algo também que nem todo mundo faz, que nem todas as empresas levam em consideração, mas eu e Yasmin acho muito importante para mim. Eu tirei muito proveito e eu continuo fazendo isso em qualquer atendimento, em qualquer venda, que é registre o atendimento. Registre de uma maneira, pode ser a mais simples, não precisa ter aqueles sistemas, uau, maravilhosos, de créditos, pra você colocar CRM, parará. Depende, tá? Depende da sua empresa, mas você pode começar pequeno. Numa planilha, que você tem os contatos lá, as pessoas que visitaram a sua empresa, os clientes que você atendeu, na sua agenda, registra o que foi falado ali. Sabe por quê? Porque pode ser que esse cliente, ele não compre de você agora. Mas aí lá na frente, você precisa entrar em contato com ele de novo. Você sabe o que você conversou. Oi, fulano, aqui é a Yasmin, tudo bem com você? Lembra que a gente conversou, falamos sobre essa proposta e tal? Então, hoje eu tô com uma proposta que eu acho que vai ser muito interessante pra você. E aí você desembola, a pessoa ela já vai lembrar, nossa, a Yasmin lá de trás. Ah, deixa eu ouvir, lembrei da empresa. Ou, se você fez um atendimento pessoal, na hora que você chega... gente, eu já fiz anotações simples, tá? Do tipo assim, menina do cabelo... cor-de-rosa, porque aí eu gravava a fisionomia dela junto com o cabelo, que aí eu sabia quem que era, e aí na hora que ela voltava eu já sabia de onde que ela era, o que tinha acontecido, e eu retomava ali às vezes algum ponto de alguma conversa passada que nós tivemos, que aí ela lembrava, nossa, é mesmo, e a gente já tava ali com aquela participação dela ali na conversa, já me abrindo questões que eu pudesse aproveitar, eu já vou fazendo rapport com ela, então eu já apanho tudo que eu já tinha falado aqui nos outros 9 pontos, eu consigo colocar dentro desse 10º ponto. E aí, valeu pra você? Você acha que alguma dessas dicas foi novidade? Você acha que alguma desses pontos vai dar pra você colocar em prática? Me conta, me fala se foi legal, me conta suas experiências também com o atendimento. Experiência boa, experiência ruim. Experiência boa a gente compartilhar e a gente multiplicar. E experiência ruim é bom pra gente poder ver, fazer diferente e colher novos resultados. Tá bom? Por hoje é só, eu espero você no próximo vídeo ou no próximo episódio do nosso podcast. Um grande beijo, vá e arrase!